Amém? Jesus é o Senhor. Queria orar mais uma vez. Eu pedir que o Senhor nos ajude. Senhor, nós louvamos e bendizemos a Ti, Senhor. Reconhecemos que precisamos da Sua graça. E assim como o Senhor nos conduziu no partir do pão, nos conduza também agora no momento com a Sua palavra. Reconhecemos que sem Ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Por isso precisamos da Sua vida de substituição. E que o Seu Espírito Santo nos ajude nesta manhã a tocarmos naquilo que o Senhor deseja. Senhor, toma esse ambiente e as nossas vidas em Tuas mãos. Que sejamos subjugados a Ti, Senhor. Toma os nossos pensamentos, seja com a nossa alma, nos conduza de fato à Sua doce presença, para que o Teu nome seja exaltado. Pedimos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há algumas semanas atrás, Décio compartilhou uma série de... durante vários domingos, falou sobre Esdras e Neemias e a edificação dentro dos muros. E enquanto ele falava, na verdade, o Senhor me trouxe uma carga no meu coração a respeito do livro de Ageu. E Ageu, ele está em um tempo dentro desse período de Esdras, mais especificamente. E a palavra que o Senhor traz a Ageu é em um contexto de muita degradação, onde aqueles irmãos que já haviam subido para edificar, eles estavam parados. E com a ajuda do Senhor, nós vamos tentar perceber que aquilo que Deus traz por meio de Ageu é assim muito claro e real para os nossos dias. E é interessante também perceber que quase todos, se não todos, os profetas que o Senhor levantou, normalmente o que eles falaram não foram muito bem aceitos, no sentido de ser uma palavra que, na verdade, mostrava a realidade que o povo viveu e para cada período. E Deus sempre fez dessa maneira, e graças a Deus que todos eles foram fiéis ao Senhor naquilo que o Senhor trouxe ao coração de cada um desses profetas. Então, os profetas que o Senhor levantou no passado foram, talvez, em muitas ocasiões, não muito bem compreendidos. E o que eles falaram, também, em muitas ocasiões, era algo muito difícil de ser digerido. E, a princípio, eu falei, poxa, Ageu tem uma palavra muito encorajadora. E mas também, Ageu, ele fala de uma maneira muito clara da real condição na qual o povo estava vivendo. E quando ele vai falar isso, ele também ele vai falar de maneira muito clara. Ele vai colocar ali para o povo, por meio do Senhor, qual era o sentimento de Deus em relação ao povo. E Ageu, ele
traz também algumas repreensões. E é muito necessário fazer uma nota que nós, irmãos, ao falarmos e ouvir, todos nós precisamos nos curvar diante do Senhor e reconhecer que nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor realmente deseja no seu coração. Então, que o Senhor Ele nos ajude para que possamos entender no nosso espírito. É claro que tem muita coisa que nós sabemos, tem muita coisa que nós entendemos, no entanto, elas precisam de novo ser faladas e nós precisamos entendê-las no nosso espírito. Porque se ficar apenas na esfera da nossa mente, vai ser apenas ali mais um conhecimento e mais uma compreensão e vamos continuar seguindo, talvez da mesma maneira que já temos caminhado. Mas antes de entrarmos propriamente em Ageu, eu queria começar lendo com os irmãos Jeremias capítulo 25. Os irmãos também tenham paciência comigo, que eu estou me sentindo extremamente cansado. Os irmãos me ajudem em oração. Jeremias capítulo 25, verso 11 e 12. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétua. Sabemos que o povo de Israel, eles passaram, na verdade, por aproximadamente uns 5 cativeiros. É isso? Sendo que o primeiro foi do Egito, deserto, as nações de Canaã. E o quarto cativeiro, então, é esse aqui que o profeta Jeremias anuncia, que seria, então, um cativeiro de 70 anos, que eles passariam pelo rei Nabucodonosor. Eles, então, recebem essa profecia e o Senhor diz por boca de Jeremias que o povo seria levado cativo e após esse período de 70 anos, eles então seriam libertados. E o capítulo 29 do mesmo livro aí de Jeremias, 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Esse cativeiro de 70 anos não foi sem fim, não foi simplesmente porque o Senhor queria levá-los ao cativeiro. E entendemos aqui que absolutamente tudo que o Senhor nos faz passar, Ele tem seu tempo e seu fim proveitoso. E nesse cativeiro de 70 anos, então, o Senhor falou que após se cumprir os 70 anos, Ele iria resgatar o seu povo. Agora vamos ler em Crônicas, o livro das Crônicas, 2ª Crônica, capítulo 36. Segunda Crônicas 36, a partir do verso 15.
Crônicas 36, a partir do verso 15. O Senhor, Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio de seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua morada. Eles, porém, zombaram dos mensageiros, desprezaram a palavra de Deus e mofavam, é isso mesmo? Dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa de seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei, dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, os irmãos prestem atenção nesse versículo, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse de seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até os 70 anos se cumprirem. Nas crônicas aqui registra o relato de como foi que isso aconteceu. E muitos irmãos dizem que é exatamente no versículo 20, onde começa a contagem do período dos 70 anos, quando o rei da Babilônia, ele destrói tudo, Jerusalém fica totalmente destruída, e eles matam os jovens, os velhos, e os que escaparam, ele leva cativo com ele para a Babilônia. E entre esses jovens, se você for ver com calma, está Daniel. Daniel é um desses jovens que é então levado cativo para a Babilônia. E Daniel, só falando rapidamente, nós conhecemos a história dele. Quando ele chega em Babilônia, Daniel ele tem uma atitude no seu coração. Ele resolve firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E Daniel, mesmo naquele período ali, de 70 anos, ele tem uma vida totalmente voltada e compreendendo a todo tempo qual o desejo do coração do Senhor. E tudo isso, irmãos, aqui já é de alguma forma o próprio Senhor traçando os caminhos após os 70 anos para libertar o seu povo. Deus, ele não é como nós, que só vemos o que está perto. O Senhor, ele vê muito adiante. E Daniel é um desses jovens que é levado também cativo, mas é o próprio Daniel que o Senhor vai usá-lo de maneira poderosa para que, ao se cumprir o tempo, o povo fosse de novo levado para Jerusalém. E Daniel, ele, ao observar que os 70 anos havia passado, porque estou adiantando porque a nossa intenção é chegar no tempo de Ageu, Daniel, ele compreende pelos livros, não é isso que está lá escrito, que o tempo do cativeiro era de 70 anos. Mas por que Daniel compreende isso? Não apenas porque Daniel se voltou para o Senhor, não apenas porque Daniel teve um tempo reservado. A Bíblia diz que Daniel, das janelas de onde ele ficava, ele conseguia contemplar Jerusalém. Imagine a visão daquele homem em ver a cidade, na qual é o lugar de Deus,
totalmente destruído. E ele começa a orar ao Senhor, para que o Senhor cumprisse a sua palavra. Mas entendamos, irmãos, que em Babilônia também tinha tudo. Eles não foram levados cativos e viveram debaixo de uma pressão e opressão. Às vezes a gente tem esse entendimento. Mas lá eles podiam servir ao Deus que eles quisessem. Lá eles tinham casa. Lá eles tinham liberdade religiosa. Tinham tudo à sua disposição. E o período em que eles ficaram lá foi o suficiente para que o povo se acostumasse com tudo que Babilônia tinha para oferecer. E eles esqueceram que era apenas um período de 70 anos. Claro que não foram todos. O Senhor, em meio a todo esse contexto, sempre deixou no coração de alguns algo muito fresco daquilo que era Jerusalém. Mas, na sequência, então, Daniel, ele começa a orar ao Senhor. E ele compreende pelos livros que o tempo havia passado, porque Daniel, ele no sonho do rei Nabucodonosor, na verdade, quando esse rei tem esse sonho, aqui já é o segundo rei, não é isso? Os irmãos me ajudem se eu falhar aqui. Porque Nabucodonosor, na verdade, é um título. E o pai dele, quando lemos lá nas crônicas, é o pai dele que vai e acaba com tudo e leva o povo cativo. O tempo passa e o seu pai morre, Nabucodonosor I, e então agora o seu filho está reinando no seu lugar. E à medida em que o tempo vai passando, muitas coisas acontecem no livro de Daniel, mas chega um dia que o rei tem um sonho, e é um sonho muito esquisito. E ele chama todos os sábios e entendidos da época para tentar descrever e discernir o que era aquela mão, né, que escrevia aquelas coisas lá. Aí alguém chega lá e diz: olha, tem um dos que voltou, um dos jovens lá, quando voltou há tantos anos atrás, e ele é sábio, ele é entendido, ele consegue discernir essas coisas. E aí Daniel, então, é chamado no palácio e ele entende o sonho. E ele diz: olha, o seu reino vai cair, não é isso que ele diz? E vai ver os Medo-Persas, e eles vão dominar tudo. E, enfim, ele relata lá o que é que aconteceria. Só que, após Daniel fazer isso, Daniel, é como se este sonho não apenas fosse a queda de Babilônia, de fato, como foi, mas o sonho também, Daniel consegue entender que haveria um tempo, ou seja, o cumprimento dos 70 anos seria quando Ciro, rei da Pérsia, dominasse Babilônia. Então, esse tempo, após ter sido cumprido, então seria o tempo onde o povo deveria ser liberto. E aí Daniel, ele lê nos livros e ele entende que esse tempo havia chegado, porque o rei Dario entra e domina tudo, e juntamente com Dario vem Ciro lá, e nas crônicas nós não lemos, mas se os irmãos forem ver a continuação de Crônicas 36, verso 22 diz: porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ciro, então, ele dá esse decreto. Mas é interessante também perceber que Ciro, ele era um rei ímpio. Só que existem muitas profecias
de Ciro, que nos conta como foi que Deus preparou Ciro. Tem uma passagem de Isaías que diz: Ciro, meu servo. Tipo assim, tem uma citação de Ciro, há quase 200 anos atrás, de que ele seria levantado para poder libertar esse povo. Então, seguindo, quando Daniel ele entende isso, ele passa a orar ao Senhor, e o Senhor faz exatamente isso: desperta Ciro. E Ciro então libera o povo para subir e edificar. E aqui, irmãos, é a partir daqui que Ageu, na verdade, ele vai tomar o seu ponto de partida. Por quê? Quando o Senhor desperta Ciro e ele dá o decreto que o povo deveria sair de Babilônia e subir para edificar. Inclusive, nós cantamos um louvor que fala da nossa libertação, né? A graça do Senhor nos alcançou, misericórdia e perdão, liberto eu fui de uma prisão. Mas, da mesma forma que nós somos libertos, o povo foi também liberto, mas ele não foi liberto simplesmente para ir a Jerusalém. Eles foram libertos para o quê? Edificar. Eles foram libertos para. E nós precisamos entender isso no nosso espírito. Eles foram libertos para. No meu trabalho tem um sistema que, só para a gente ficar claro, que tem uma parte lá no sistema que diz assim, tem justamente é icônica a palavra que fala? Eu tenho um dos campos no meu sistema, no trabalho, que tem lá assim, depara. E esse depara diz o seguinte, eu entendo no sistema, né? Diz o seguinte: quando tem um sinistro fala um veículo que está com algumas peças bloqueadas para este carro, e chega um outro veículo que é mais urgente, o sistema me permite fazer um depara. Eu clico lá com a minha setinha, no depara, e aí essa peça automaticamente ela é desbloqueada deste veículo e vai para o outro veículo que é mais urgente. E o que aconteceu aqui foi um depara. O povo de Israel, ele foi liberto do cativeiro para subir e edificar. Nos nossos dias, irmãos, também não pode ser diferente. Nós cantamos: liberto eu fui de uma prisão, misericórdia, perdão, graça me alcançou. Mas para que nós somos libertos? Fomos libertos para estarmos simplesmente sentados aqui todos os domingos ouvindo a palavra? Fomos libertos para cantarmos apenas louvores, entoarmos cânticos? Nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração que nós somos libertos para edificar. Porque o decreto que saiu de Ciro era que eles subissem para edificar. E sabemos que dos quase 2 milhões que desceram, apenas aproximadamente uns 50 mil são os que sobem, apenas aqueles cujo Deus despertou o Espírito. Então eles começam o processo de edificação. E eles foram em 3 levas, não é isso? A primeira de Josué, Zorobabel, né, depois Esdras e Neemias. Esdras, né, e depois Neemias. 3 períodos. E o período de Ageu, ele está justamente na segunda leva, que é no período de Esdras. Porque quando os primeiros sobem, eles fazem algo muito interessante. Jerusalém está totalmente destruído e não há muros, as portas estão queimadas.
Sim, isso. Ajuda na primeira leva. E quando eles sobem, então, está tudo totalmente destruído, mas eles restauram o altar e põem os fundamentos. Quando eles restauram o altar e põem os fundamentos, os inimigos, eles se apresentam e começa então essa guerra, essa batalha. Então, nesse período, quando os inimigos se levantam, a obra é paralisada. E é aí então que Deus levanta Esdras, levanta Ageu, para poder trazer uma palavra para aqueles irmãos que haviam então parado na construção parado na obra de edificação. Vamos ler Esdras capítulo 4. Esdras já sumiu aqui da minha Bíblia também. Esdras apareceu. Esdras capítulo 4. Antes, o capítulo 1, versículo 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens deste lugar ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de família de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subir a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E agora o capítulo 4. Antes, o capítulo 3, verso 12. É importante, citei, mas não li. O 13, 12 diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quanto à sua vista. Foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Está vendo? Não tinha muro, não tinha absolutamente nada. E eles então lançam os alicerces. E aí o capítulo 4 do versículo 1 diz: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família lhes disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esraadom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesus e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes convosco na edificação da casa de nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificamos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia.
Dessa, inclusive, nos falou que esse período aqui é justamente 14 anos. É um período de 14 anos de oposição. E os irmãos notem que os inimigos, quando eles começaram a fazer, a desanimar o povo e levá-los a esse caminho, eles fizeram isso durante quanto tempo? Aqui diz que eles fizeram todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Eles não pararam. Eles perseguiram o povo durante muito tempo. E agora, irmãos, no capítulo 5 de Esdras, verso 1, ora, os profetas Ageu e Zacarias, antes, versículo 24 do capítulo 4. Cessou, pois, os irmãos localizaram aí? Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, a obra aqui está literalmente paralisada. Já não há mais serviço algum na casa de Deus. E nós temos um período aqui de 40 anos, o povo desanimado e prostrado em si mesmo. Ciente os irmãos, a todos nós, de que eles subiram para edificar. E após tempos mais tarde, não há edificação. Não há continuidade do trabalho. Eles estão parados. E aí, capítulo 5, do versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, após a profecia desses profetas Ageu e Zacarias, eles retomam de novo o serviço de edificação. Então, como disse para os irmãos, é nesse período aqui, nós localizamos agora, onde Ageu, então, é levantado. E o que é que ele profetizou? O que é que ele falou? Aí nós temos que ver justamente em Ageu. Porque durante esses 14 anos, irmãos, imagine você, o povo já havia sido despertado, eles restauram o altar e os fundamentos, mas agora a obra está parada. Não há muros e eles estão totalmente desanimados. Mas eles não estavam desanimados e, digamos assim, desolados. Eles não tinham parado a edificação e estavam agora, como que se, tipo assim, de mãos atadas, sem ter o que fazer. Porque quando nós lemos o que Ageu vai falar, mostra o coração daquele povo, onde estava o seu coração. E, como eu falei no início, é uma palavra muito para os nossos dias, porque traz também um relato dos nossos dias, né, de como está o nosso coração. Então, Ageu capítulo 1. A partir do verso 1. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu,
a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não parece estranho essa profecia? Porque o povo ele sobe para edificar. Eles começam a edificação. Os inimigos se levantam. O que nos leva a entender, por Esdras, é que são os inimigos que param a obra. Mas, quando lemos essa profecia, o que é que o povo está dizendo? Não veio ainda o tempo em edificar. Quando o Senhor levanta Ageu, irmãos, ele foi levantado com uma palavra muito específica no seu coração. E a palavra do coração de Ageu foi: minha casa, a casa de Deus. A preocupação de Ageu era a casa de Deus. E esse era o seu encargo para aquele tempo, a casa de Deus. E então, quando o Senhor levanta este homem, ele então diz: assim diz o Senhor. Essas observações não é propriamente de Ageu. Ageu está profetizando o que o Senhor estava dizendo. Assim diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz. Olha o que o povo estava dizendo. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo, por um lado, eles pararam a edificação, e por outro, eles começaram a preocupar-se com seus próprios interesses. Eles começaram a cuidar daquilo que era seu. Mas este povo aqui era um povo no qual Deus despertou o Espírito para subir, para edificar. O Senhor desperta o Espírito deles para subir, para edificar. O tempo passa e eles estão cuidando dos seus próprios interesses. Eles estão preocupados, cada um com o que é seu. E o livro de Ageu, ele é todo profetizado em 15 semanas. E Ageu, ele tem é dividido em 5 partes. Alguns irmãos dividem ele em 5 partes. São 2 palavras de repreensão e 3 de encorajamento. Só para os irmãos aí, se quiserem tomar nota, do capítulo 1, do versículo 1, até o versículo 11, é uma palavra de repreensão. Do versículo 12, do mesmo capítulo, até o versículo 14, é uma palavra de encorajamento. Do versículo 15, até o 15, na verdade. Do 12 ao 15, é uma palavra de encorajamento. Do capítulo 2, versículo 1, até o versículo 9, é mais uma palavra de encorajamento. E do versículo 10, do capítulo 2, até o versículo 19, a segunda repreensão. E do versículo 20 do capítulo 2 até o 23, é mais uma palavra de encorajamento. E aí encerra o livro de Ageu. Então são 2 repreensões e 3 palavras de encorajamento. E o Senhor começa trazendo uma palavra de repreensão. E a palavra de repreensão para o povo era: vocês estão preocupados com seus próprios interesses. Vocês estão preocupados com aquilo que é seu. Irmãos, se necessariamente fosse os inimigos que houvessem
paralisado a obra, o Senhor não falaria isso. Porque quando o Senhor traz essa palavra por meio de Ageu, se você for ler todo o livro de Ageu, que é pequenininho, você lê em alguns minutos, você não vai encontrar menção, nem o Senhor falando a respeito dos inimigos que veio e fez e aconteceu. Você não vai encontrar isso. A palavra toda do Senhor ao povo é voltada para o que eles estavam fazendo. Ou seja, a paralisação da obra foi primeiro por conta deles. É óbvio, irmãos, que no trabalho de edificação, quando o inimigo se levanta, nós temos que nos posicionar, mas não parar. Amém? E esse episódio acontece aqui quando eles dizem: ainda não veio o tempo de edificar. Quantas coisas não está implícita aqui nessa frase que eles estavam dizendo? Ainda não veio o tempo. Como é perigoso nós estarmos caminhando os nossos dias e falarmos: é o Senhor que está fazendo, a obra é dele. Como é perigoso, irmãos. Nós precisamos entender o que é que está implícito nisso. Às vezes, o nosso coração está tão acostumado com os nossos próprios interesses, que os assuntos da casa de Deus estão esquecidos. E aí nós usamos as mesmas expressões: ainda não veio o tempo. Ah, não, essa obra é o Senhor que faz, é o Senhor que está fazendo. E é claro que é o Senhor que edifica a sua igreja. Ele falou: eu edificarei a minha igreja. Mas nós não podemos, irmãos, pegar esse versículo sem os outros demais. De Deus somos cooperadores. Não é apenas a responsabilidade é do Senhor. Ele disse: eu edificaria a minha igreja. O Senhor despertou o espírito do povo para subir e edificar. Mas eles precisavam responder. Eles precisavam responder ao chamamento de Deus. E quando o Senhor faz isso aqui, eles estão preocupados com suas casas apeneladas. Eles estavam mobiliando suas próprias casas, e a casa do Senhor em ruínas. Nós temos que entender, irmãos, quando lemos algumas citações do apóstolo Paulo, algumas coisas que ele vai falar, nós temos que dizer que algumas coisas apenas Paulo realmente podia dizer. Colossenses 1:24. Paulo diz, vou seguir por causa do tempo, amém? Colossenses 1:24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Essa palavra aqui, o que resta, acho que no original é o que falta. Paulo diz: agora preencho o que falta das aflições de Cristo na minha carne, a favor de quê? A favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo, irmãos, ele tinha o seu coração não voltado para os seus interesses. O coração de Paulo estava voltado para os interesses da casa de Deus. Paulo, ele diz: preencho o que falta das aflições de Cristo, a favor de vós, a favor do seu corpo, que é a igreja. E quando nós lemos sobre a vida desse irmão, após ele ter aquela visão de Cristo e da igreja, toda a vida de Paulo, ela foi governada por essa visão. E a vida dele foi totalmente voltada para os interesses do Senhor. Tem uma outra citação de Paulo, eu não vou ler por conta do tempo, mas, se eu não me engano, é Filipenses. Ele diz o seguinte, ele diz assim: para mim,
tanto faz viver aqui ou partir. Porque o viver, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas ele não para aí. Ele diz, no entanto, eu tenho que ficar. Não estou lembrando exatamente o versículo, mas o que ele quer dizer é justamente isso. Ele diz assim, no entanto, eu tenho que ficar por amor de vós. Ou seja, para Paulo, irmãos, ele estava em um nível de vida que, se ele partisse naquele momento, seria incomparavelmente melhor estar com Cristo, para ele. Mas ele preferia ficar por causa dos irmãos, que também era muito duro para ele. Tipo assim, ele fica meio que sem saber o que fazer. Poxa, eu parto para estar com Cristo, eu fico com vocês, mas... Então vamos ler. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Está vendo? Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. O que Paulo disse, o que ele preenchia, o que falta das aflições de Cristo, nós conseguimos entender aqui nesse versículo. O desejo dele de estar com Cristo era incomparavelmente melhor, mas ele sabia que tinha irmãos que precisavam do seu serviço e do seu ministério. Então Paulo, nessa indecisão, ele diz, é necessário ficar. Sabe por quê? Porque o desejo de Paulo era pela casa de Deus. O coração de Paulo estava naquilo que o Senhor queria, edificar a sua igreja. E tão diferente, irmãos, da citação que está escrita em Ageu. O que é que eles estavam dizendo? Ainda não veio o tempo de edificar a casa de Deus. Não é o oposto do sentimento e do encargo do coração do apóstolo? Quantos de nós, às vezes, observamos alguns irmãos e nós não conseguimos entender, às vezes, a maneira que Deus consegue capturar alguns irmãos, que às vezes a gente olha para eles e diz assim, poxa, quanto esses irmãos têm crescido, têm avançado, mas quando você vai ouvir o testemunho deles, eles estão dizendo, meu Deus, o quanto ainda falta. Quanto ainda falta. A exemplo do nosso irmão Christian, nós sabemos qual era a preocupação do seu coração. Alguns irmãos dizem que ele, antes da sua partida, ele tinha esse sentimento de que ainda faltava algumas coisas que ele precisava fazer. E aí, quando nós olhamos a biografia desse irmão, o irmão que foi tão poderosamente usado pelo Senhor, mas eu acho, irmão, que essas impressões é o próprio Senhor que traz no espírito daqueles que voltam o seu coração para Ele. Quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor, Ele vai trazer nos nossos ombros o peso pela sua casa. Ele vai trazer nos nossos ombros o peso por aquilo que está no seu coração, a ponto de você não conseguir fazer outras coisas a não ser aquilo que é o desejo do Senhor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar de cuidar das nossas casas que estão apanhaladas. Como eu falei para os irmãos, Ageu, ele fala realmente aquilo que estava no coração do Senhor. E quando nós transferimos, ou quando nós colocamos isso à luz dos nossos dias, nós precisamos tomar cuidado com o que nós chamamos de tempo
com a nossa família. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós chamamos de tempo de lazer, tempo disso, tempo daquilo e tempo daquilo outro. Claro, irmãos, que precisamos fazer tudo isso, mas isso não pode ser, os irmãos, por favor, me entendam, isso não pode ser a parte daquilo que Deus deseja. Isso não pode ser a parte da obra de edificação da casa de Deus. Se os irmãos lembram, Décio, quando estava compartilhando, ele citou algumas vezes que eles foram com suas famílias para edificar. E às vezes nós defendemos de maneira muito forte de que temos que ter um tempo com a nossa família, ter um tempo com os nossos filhos. Sim, precisamos de tudo isso. Mas esse tempo sem Deus, no sentido de estar voltado de acordo com os interesses do Senhor, pode ser um tempo que não esteja tendo a aprovação de Deus. Porque tudo, irmãos, que nós fazemos, após termos sido libertos, é para edificar. Nós temos que entender o nosso de para. Nós fomos libertos para edificar. Não edificar a nossa família apenas. Nossa família precisa estar incluída nesse plano e propósito de edificação. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque essa palavra que o Senhor traz aqui a Ageu é uma palavra de exortação. Ele está exortando o povo a dizer: olha, vocês precisam voltar a edificar, porque vocês estão preocupados apenas com seus interesses. Voltemos para Ageu. Paramos no versículo 4, não é isso? Versículo 5, Ageu 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Continua a palavra de repreensão. E aqui o Senhor está dizendo por meio do profeta Ageu: olha, vocês precisam considerar o vosso passado. O Senhor aqui não está dizendo, considere o que o inimigo começou a fazer. Não tem nada disso aqui. Ele está dizendo, considere o vosso passado. O problema deles terem parado a edificação estava nos seus corações. O problema estava neles. Ele diz: considerem o vosso passado. E aí o que é que o Senhor vai dizer? Tem semeado muito e recolhido pouco. Mas não recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Ou seja, o Senhor não estava dando o seu selo de aprovação aos seus trabalhos, ao que eles estavam fazendo. Senão eles não estavam tendo mais a bênção de Deus. Vocês estão trabalhando muito, mas vocês estão colhendo muito pouco. Vocês comem, mas não conseguem fartar-se. Vocês bebem, mas não dá para saciar-vos. Mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. O Senhor estava dizendo: olha, tudo que vocês estão fazendo apenas com seus próprios esforços. Vocês não estão tendo a minha aprovação. É como se vocês estivessem bebendo, mas a sede não está sendo saciada. Vocês estão comendo, mas não estão ficando fartos. Vocês trabalham, mas não conseguem colher o que era para ser colhido. Era exatamente essa a mão disciplinadora de Deus
para aquele povo que tinha deixado os interesses do Senhor. Irmãos, como isso precisa também falar aos nossos corações. Verso 7. Assim diz o Senhor, um detalhe: considerai o vosso passado, e ele aponta para trás, não é verdade? Ele diz: considerai o vosso passado, e ele diz: vocês fizeram isso, ou estão fazendo, mas no entanto, o resultado tem sido esse. E aí de novo o Senhor diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Mais uma vez: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Agora, mais uma vez, ele está dizendo: considerai o vosso passado, mas não no sentido de você olhar para trás. Olha o que vocês estão fazendo. Mas ele agora está dizendo: considerai o vosso passado e subir ao monte. Considerai o vosso passado e subir para que vocês tragam madeira e edifiquem a casa do Senhor. O monte, irmãos, nós sabemos, toda vez que temos essa expressão na Bíblia, fala de revelação, né? Então, é o que o Senhor está dizendo: olha, vocês precisam de novo de uma revelação. Vocês precisam considerar o vosso passado e subir ao monte. Vocês precisam considerar o vosso passado e entender no Espírito. Talvez vocês precisem reaprender o quê? Que eu tenho um desejo. Eu libertei vocês para uma causa específica. Eu tirei vocês de um cativeiro de 70 anos, levantei Ciro, rei da Pérsia, preparei tudo, levantei Daniel, não para vocês estarem preocupados com seus interesses. Eu fiz tudo isso para que vocês possam subir e edificar. E aí você está dizendo: considerar o vosso passado. Agora olhem para frente, subir ao monte e trazer madeira. Tome o caminho da cruz. A edificação, ela não se processará em nossas vidas se não subirmos ao monte e trazer madeira. A edificação não acontecerá, irmãos, a menos que tomemos essa atitude. E aí o Senhor diz o quê? E dela me agradarei. Verso 9: esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro eu dissipei. Por quê? Porque diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. A explicação de toda essa repreensão do Senhor, de Ele ter retido o fruto dos seus trabalhos, de o Senhor ter pedido para eles considerar o passado, no que toca ao que eles estavam fazendo. O Senhor tem um motivo. O motivo é por causa da minha casa. O desejo do coração do Senhor: vocês vieram para este lugar para edificar a minha casa. Então o Senhor está dizendo: por causa da minha casa, diz o Senhor, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Esta é a causa, irmãos. A causa da repreensão do Senhor era por causa do desejo dele pela sua casa. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, para que essas coisas não fiquem apenas na esfera do nosso conhecimento, mas que sejamos despertados no nosso espírito, e que o Senhor traga peso, mais uma vez eu repito, aos nossos ombros, para entendermos que Deus tem um desejo. E após termos sido libertos, irmão, tudo, absolutamente tudo que nós temos feito com as nossas famílias, com os irmãos, tudo, absolutamente tudo, precisa estar envolvido com os interesses da casa de Deus. A menos que isso aconteça, nós temos repreensão da parte do Senhor. É como se o Senhor, com o sopro, o dissipasse. Tudo aquilo que estiver misturado. Não nos lembra o que Décio falou? Há muita mistura. Aquilo que eles estavam fazendo, eles não estavam fazendo com seus corações voltados para o interesse que Deus havia ordenado. Continuando, verso 10. Por isso,
Os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. O Senhor, Ele estava fazendo isso. Verso 11: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Aqui termina então a primeira repreensão do Senhor para aquele povo que estava então desanimado e tinham parado por 14 anos o seu trabalho de edificação. E o versículo 11, irmãos, tem 3 palavras. O Senhor diz que fez vir a seca sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite. E como isso também fala aos nossos corações. No Salmos 104, verso 15, vai nos falar esses 3 elementos. O que são eles? Salmos capítulo 104, verso 15. Verso 16, desculpa. Salmo 104, 16. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Fez vir fome sobre a terra. Desculpe, isso mesmo, 104:15. Amém. Salmo 104:15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento, que é o cereal, que lhe sustém as forças. Sabe o que é que o Senhor fez? O Senhor tirou deles a alegria, o brilho do rosto, e o Senhor tirou deles também as suas forças. O Senhor os repreendeu, tirando deles essas coisas, que está lá no versículo 11 de Ageu. Fiz vir a seca sobre vós, sobre os montes, sobre o cereal, o vinho e o azeite. Eles estavam ali naquele contexto, sem brilho no rosto. Eles estavam ali naquele contexto, sem alegria. E eles estavam ali também sem forças. Por quê? Por causa da casa de Deus. Porque eles não estavam mais, irmãos, eles tinham perdido o foco. É isso que nós precisamos nos atentar aqui. Aqueles irmãos, aquele povo, após ter sido liberto do cativeiro, eles subiram para edificar, mas o tempo passou, irmão, e eles perderam o foco. E após terem perdido o foco, eles estavam vivendo em condições comuns. Eles estavam vivendo de maneira muito normais, preocupados com suas casas, com seus interesses. E aí o Senhor traz disciplina sobre eles. Não há mais brilho no seu rosto, não há mais alegria, não há mais força. Era justamente essa a condição que então aquele povo estava vivendo. Aqui então encerra uma repreensão do Senhor. Mas bendito seja Deus, porque Ele levantou Ageu não apenas para trazer repreensão. Ele levantou Ageu também para trazer uma palavra de encorajamento. Porque Ageu, ele foi levantado, irmão, no tempo em que o povo estava, em que a obra do Senhor estava parada. Então, se apenas viesse palavras de repreensões, ia terminar de acabar mais ainda, o povo. Então, agora, o Senhor ele vai trazer uma palavra de encorajamento. Verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, o que é que eles fizeram? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu,
as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Precisamos também parar um pouco aqui, irmãos, e pedir que o Senhor restaure o lugar da sua palavra, principalmente nos nossos dias. Porque foi após essa palavra de repreensão, o povo ele tem uma atitude, eles atenderam a voz do Senhor. Eles deram ouvidos à palavra que Ageu trouxe. Eles ouviram tudo aquilo e nos seus corações eles ficaram inquietados. E eles falaram: poxa, nós precisamos voltar àquilo que o Senhor deseja. Eles reconheceram que realmente estavam preocupados com seus próprios interesses. Eles se submeteram à palavra de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, para que quando estivermos diante da sua palavra, não quem fala, estou falando da palavra de Deus, quando nós estivermos diante daquilo que o Senhor está nos alertando, daquilo que o Senhor está nos chamando a atenção, nós precisamos, irmãos, ter essa atitude, responder à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha dito. Versículo 13: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, aqui é um encorajamento: eu sou convosco, diz o Senhor. Eles não estavam sozinhos, amém? Mas há um detalhe aqui: o Senhor traz a palavra de repreensão, logo eles atendem a isso, e aí o Senhor de novo traz a palavra a Ageu e diz: olha, manda dizer este povo, porque eles ouviram, eles atentaram para a minha voz, manda dizer para este povo que eu sou convosco. Eles não estão sozinhos, eles não vão responder a minha voz e vão agora por si só voltar ao trabalho de edificação. Irmãos, tudo que nós precisamos fazer é responder à voz do Senhor. Tudo. Isso não é tudo, porque o tudo é o Senhor que vai fazer. É tudo no sentido no que cabe a nós. Os irmãos me entendem? Tudo no sentido que cabe a nossa parte, a nossa responsabilidade. Após o Senhor ter trazido uma palavra de repreensão, eles ouvem a palavra do Senhor, e o Senhor agora diz: eu sou convosco, diz o Senhor. Verso 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Você está vendo que há um caminho aqui. Eles ouvem a palavra, o Senhor, a presença do Senhor vem até eles, e o Senhor lhe faz a segunda coisa: desperta de novo o espírito deles. Eles já haviam sido despertados há muitos anos atrás, mas o tempo passou, e eles agora de novo são despertados pelo Senhor. Precisamos que o Senhor faça isso nos nossos dias, irmãos. Assim como nós somos despertados uma vez, um dia, o Senhor nos despertou para aquilo que Ele deseja. Ele tem aberto os nossos olhos e tem nos mostrado qual é a carga do seu coração. Mas o tempo passa e as preocupações da vida, elas às vezes parecem ser maior do que tudo. E nós desanimamos, sem contar as opressões e pressões do inimigo. Mas o Senhor aqui, Ele de novo vem com a sua palavra, traz ânimo ao povo, e o Senhor de novo desperta o espírito do povo. E quando Ele desperta o espírito do povo, eles então, a Bíblia diz que eles retornam ao trabalho. Irmãos, essa expressão aqui agora nos leva a entender melhor
o que Esdras diz. Porque quando eles param o trabalho, acho que Décio falou isso, é porque aqueles inimigos lá, eles conseguiram, se eu não me engano, um decreto, não foi isso? Alguma coisa lá que fizesse com que a obra parasse. Então, se nós achamos que eles pararam a obra por conta desta carta, eles retomam o trabalho aqui por conta de quê? Irmãos, aqui não tem inimigo aqui. O inimigo, desde a época de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dario, ele não parou. Mesmo nesse período aqui, o inimigo continuou intentando contra o povo. Mas a situação aqui agora é outra. Ou seja, o problema do coração deles estavam sendo resolvidos. E se o problema do coração deles estavam sendo resolvidos, o inimigo agora não é mais um empecilho para a obra de edificação. Ou seja, à medida em que eles estavam respondendo aquilo que o Senhor havia trazido por meio do profeta, eles então agora começam o trabalho de edificação. Irmãos, após terem parado por 14 anos, eles agora retomam o seu trabalho de edificação. Então, isso nos mostra que o motivo da paralisação eram eles mesmos. Eles mesmos. Foi a causa da paralisação. Mas graças a Deus, porque o Senhor traz, então, essa palavra de encorajamento. Então, eles retornam ao trabalho de edificação da casa do Senhor. Se entrarmos no terceiro encorajamento, né, porque agora tem mais um encorajamento, acho que o tempo não vai nos permitir. Então, se o Senhor assim não nos permitir, a gente continua na próxima semana. Acho bom pararmos por aqui. Então, irmãos, que o Senhor, Ele traga entendimento aos nossos olhos. Porque, assim como foi nesses dias, e nós temos aqui dos profetas menores, nós temos Ageu, Deus também levanta Zacarias no mesmo período, quer dizer, 7 meses depois, e Ageu, Zacarias e também Malaquias, tudo que eles vão fazer, tudo que eles vão falar, nada mais, nada menos, para que o povo seja preparado para trazer o Messias. Se nós formos ler com cuidado, principalmente essas 3 profecias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o que esses irmãos vão falar, eles vão, na verdade, criar um caminho para que o Messias possa vir. E hoje, irmãos, nos nossos dias, o que é que nós temos feito também para trazermos de novo o Messias? O Senhor precisa vir com a sua palavra, nós precisamos ser despertados no nosso espírito e fazer aquilo que Ele deseja. E se estivermos nessa posição adequada, com certeza, nós seremos aqueles que vão trazer mais rápido o Senhor. Porque o que Ele mais deseja é vir. Mas Ele tem sido longânimo e paciente. Então, que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor, nós bendizemos e louvamos a Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude com a Sua palavra. E nos leve pelo Espírito, Senhor, a entendermos aquilo que está no seu coração, o seu desejo, o seu interesse pela sua casa. E oramos para que nesse tempo que nós temos vivido, o Senhor nos livre dos nossos próprios interesses e nos ajude, Senhor, trazendo a nós a sua palavra e despertando o nosso espírito, para que possamos responder aquilo que o Senhor deseja fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém.